Que diferença faz escolher uma arquitetura de microserviços ou de monolito? E esse tipo de escolha afeta de alguma forma a estrutura da equipe? E será que as equipes também influenciam na arquitetura do sistema? Salve galera, eu sou o Rafa PG e esse aqui é o Pipe Grep. E hoje a gente vai falar sobre a arquitetura de sistemas e como ela influencia nos times de uma empresa. E antes de começar, eu já vou pedir para você esmagar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho. Se você fizer isso, eu prometo que vou continuar produzindo conteúdo supimpa todas as semanas. Mas agora vamos parar de baboseira e vamos para o assunto do vídeo. Falando um pouco das últimas décadas, apesar de existirem muitas aplicações que são sistemas distribuídos, a maior parte do software que foi entregue em produção desde a década de 90, começo dos anos 2000, foi entregue de forma de software monolítico. Um monte de fator contribuiu para isso, mas o fato de a gente não ter ainda ferramentas muito maduras para lidar com requisição de redes, protocolos, retentativas e tratamento de erro, meio que induziu com que o software fosse criado nesse modelo de monolito. E mesmo nessas aplicações monolíticas, quando existe um sistema muito grande, as empresas tentam quebrar em subsistemas de forma que os escopos sejam menores e que seja possível dividir a responsabilidade por cada parte do sistema. Uma das maiores dificuldades de monolitos modularizados é que qualquer parte do sistema está apenas a uma chamada de função de distância de qualquer outro código. E isso facilita que as interfaces não sejam respeitadas e a gente também aumenta, possivelmente, o acoplamento entre partes distintas do software. Já nos últimos anos, a partir de 2010, com o aumento dessas ferramentas de sistema distribuído, uma porrada de empresas que têm sistemas muito grandes, de larga escala, começaram a propositalmente dividir o escopo de suas aplicações em módulos pequenos, completamente independentes, que se comunicam através de requisições na rede. E assim começou a era dos microserviços. Se a gente parar para pensar nessa estratégia, o fato de duas aplicações do mesmo sistema estarem isolados até por endereços de rede diferente, força um maior isolamento, o que diminui o acoplamento entre os módulos e também pode facilitar a coesão entre cada uma das aplicações. E agora, para concluir essa linha de raciocínio, eu preciso contar uma história rápida. Voltando um pouco à fita porque eu sou velho mesmo. Em 1967, um maluco chamado Melvin Conway lançou a seguinte ideia. Em toda empresa que projeta um sistema, o projeto será desenhado para copiar a estrutura de comunicação da própria empresa. E aí você deve estar se perguntando, mas Rafa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você começou a falar de sistemas distribuídos, de arquitetura, microserviços, monolito, agora você vem com essa de estrutura de comunicação das empresas? O que você está usando, mano? Bom, quando a gente estava falando que as empresas começaram a distribuir o software gigante em partes menores, algum racional teve que ser usado para fazer essa divisão do software, certo? E geralmente essa divisão acaba sendo em subsistemas de qual cada subsistema desse fica com ownership de um time específico. Geralmente é assim que é feito. Mas quando esse subsistema precisa se comunicar com outro subsistema, o que ele vai fazer? Uma requisição via rede, provavelmente. E esse conjunto de requisições via rede vão representar também a interação entre os times. Para pensar um pouquinho. Os times que têm muita interação entre si, é muito provável que essa interação exista porque os subsistemas que eles têm ownership também têm muita interação entre eles. E então é muito provável que exista muitas requisições e muitas interfaces entre esses dois subsistemas. E como que você pode usar essa informação para melhorar a sua vida profissional ou da empresa que você trabalha? Pensando um pouquinho, se a estrutura dos times da sua organização está confusa,
é muito provável que a estrutura do software também esteja. E você pode pensar como seria a arquitetura ideal de um sistema e fazer a tradução para mudanças que você pode fazer na empresa ou na estrutura dos times para colher esses benefícios da arquitetura. Inclusive, tem algumas empresas que usam a Conway's Law invertida, que mudam a estrutura de comunicação dos sistemas para que isso, aos poucos, também se reflita na estrutura de comunicação da organização. Conhecer esse mecanismo de adaptação da arquitetura para a estrutura de comunicação da empresa e vice-versa é uma ferramenta que pode ser muito importante para você que é um líder na sua empresa. E aí, gostou desse papo sobre arquitetura de sistemas e times? Você já tinha ouvido falar nessa lei que o Melvão inventou? Deixa aqui um comentário comentando sobre a sua experiência nesse tema. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e um abraço. Agora eu vou contar uma curiosidade. Quando o Melvão criou essa lei, ele mandou um paper escrito para Harvard Business Review, que é um periódico famoso. E os caras rejeitaram porque ele não tinha provado que essa lei era eficaz. E depois eles fizeram um review em cima disso e acabaram descobrindo que realmente em várias empresas era possível provar o efeito da lei de Conway. É isso. E antes de começar, que também